Fala, jogador. Por incrível que pareça, hoje é um dia muito feliz pra gente, né? De última hora as coisas aconteceram, a gente, através do pequeno presidente da CUFA, me ligou e a gente teve um grande presente hoje de poder trazer o Dunga aqui, né? A gente até tá com Foi em homenagem a ele, em casa. fazendo esse contraste da última Copa e da antiga. Feliz, muito feliz de poder. Já tive a oportunidade de conhecer ele, a gente já sentou já pra tomar um almoço, buscar ele algumas vezes no aeroporto. Mas nada se compara de poder tocar uma ideia, um papo com ele aqui. Tá aqui o capitão Dunga. E aí, Dunga, como é que tá? Tudo bom? Tudo tranquilo, um prazer aí estar com vocês, bater esse papo, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre preparado. Quando surge a oportunidade, né? Tem que estar pronto, Tem né? que estar sempre na frente. Às vezes as pessoas esperam para se preparar depois que a oportunidade tá lançada. Isso. Aí já é tarde, né? Aí não dá tempo. Mas é justamente isso, a gente estava comentando aqui de começar justamente essa ideia de como é importante, né? Se hoje a gente é pentacampeão é porque alguém lá no começo conseguiu fazer esses primeiros títulos, né? E o Dunga teve uma grande parcela importante disso, né? Não só como o atleta atuando em campo, né? Mas a identidade que ele criou com os brasileiros, aquela ideia de olhar para ele e falar, esse cara nos representa, né? Sim. E o Dunga... O jeito aguerrido de ser, né? Sim, aquela ideia de não desistir, de ser aquele cara que sempre estava motivando um guerreiro dentro de campo. E como isso foi criado, já era de criança, Dunga, como que você construiu essa personalidade, né? Para trazer para dentro do campo e automaticamente virar um dos ídolos do Brasil. Ó, a minha família toda foi de muita luta, né? Porque a minha mãe trabalhava durante o dia, estudava à noite para ser professora, meu pai parou de jogar futebol com 28 anos, teve que trabalhar, vender bilhete de loteria para poder sustentar a família. E aí a gente tinha uma união muito grande na família, que cada um tinha uma função para que ao meio-dia e à noite a gente pudesse sentar e conversar. E eu fui muito determinado, né? Primeira coisa que a gente tem que ter, a gente tem que gostar de nós mesmos. Tá? A gente tem que gostar. A gente tem que cuidar da gente. Se a gente não cuidar da gente, pô, ninguém vai cuidar. Em segundo ponto, assim, ó, a gente tem que acreditar. Se nós não acreditar, os outros podem desconfiar, podem não acreditar, podem falar de nós. Agora, nós temos que acreditar em nós até o último dia. A gente não pode desistir. As outras pessoas, às vezes, desistem de nós. Sim. Nós não podemos desistir. Então, a gente tem que ter... E é uma coisa assim que eu sempre falo, que todo mundo fala em talento, todo mundo fala em motivação. Cara, se tu tem um sonho, tu quer chegar em algum lugar, tu tem que estar motivado. Isso é automático. Né? Não adianta as pessoas me contratar para mim te motivar. Pô, mas tu quer ter um papel no futebol e tu não tá motivado para isso. Eu tenho que te motivar. Já tá errado. Agora, uma palavra que é a chave é disciplina. A disciplina te leva em lugares que a motivação não vai te levar. Ninguém vai fazer por ti. Ninguém vai fazer por ti. É tu que tem que fazer. É tu que tem que acordar cedo. Outro dia eu tava com o Tinga conversando, né? E aí veio um pai do menino falando, meu filho quer ser jogador de futebol. Quer ser jogador de futebol. E ficamos batendo papo. Ai, que legal, né? Aí daqui a pouco ele olhou assim no relógio, 10 horas da manhã, e falou, vou ter que ir lá acordar ele pra ele... Aí eu falei, não. Aí eu olhei pro Tinga e falei, já começou errado. O guri que tem que acordar não é o pai, né? O sonho não é do pai, o sonho é do filho. Sim. O ponto é justamente esse. De que dava pra perceber, né, a maneira como ele se portava dentro de campo, a liderança dele, porque querendo ou não, Dunga, liderar atletas daquele nível é algo complicado, porque por questões de ego, por questões de talento também, e você teve essa missão, né, de pegar aqueles jovens que estavam começando, alguns muito jovens, né, e conseguir alinhar isso tudo, colocar uma agressividade boa dentro dos caras, aquela vontade de vencer, porque a gente sabe como foi difícil vencer aquela Copa do Mundo, sofrida ali, mas aconteceu. E como foi poder participar disso, né, de forma tão efetiva? Cada um de nós somos líderes, né? Na nossa casa, no nosso ambiente, a gente é líder. Só que às vezes quando chega num grupo coletivo, a gente fica com um certo receio de exprimir as nossas ideias, a nossa forma de ser. E a liderança começa assim, ó, eu falo sempre, né? Vitórias coletivas, benefícios individuais. Tu começa a ser líder quando tu vê que sozinho tu não vai ganhar. Ninguém ganha sozinho. Tu precisa dos demais. Então tu tem que buscar... Começa a integrar todo mundo, né? Buscar a colaboração de cada um. Cada um é bom em alguma coisa. Sim. Né? Então tu começa a unir, se quebra-cabeça, né? Tem que trazer os caras. E alguém tem que falar, e alguém tem que orientar. Tem que elogiar também, né? Tem que saber o momento da cobrança, tem que saber o momento de elogiar, mas o principal é tu inspirar o cara e convencer e ajudar ele a entender que ele é bom. Que ele faz a diferença. Porque às vezes a gente pensa em nós fazer a diferença. Não, eu tenho que fazer com
quem tá ao meu redor ser melhor do que eu. Que compre a ideia. Exatamente. Se quem tá ao redor é melhor do que eu, pô, eu não posso me acomodar e eu vou ter que me superar. Sim. Então isso eleva muito o nível de todos, né? E eu acho que o fator, assim, ninguém sabe tudo. E ninguém é bom em tudo. Né? Então tu precisa de um cara, tu precisa do outro. Eu consegui trazer esses, né? Uma forma de convencimento, né? De que o cara tem que se doar, né? Porque geralmente quando tu chega num clube, numa empresa, numa escola, as pessoas chegam e falam, o que eles vão dar para mim? Não, é o contrário. Quando você chega num time, o que eu vou doar, né, para mim poder superar? Isso é uma história legal, porque quando eu cheguei no Pisa, primeiro ano meu da Itália, os caras, eu fui entender o que era união. Os caras eram fechados, não tinha como entrar. Não tinha como entrar, os caras não deixavam entrar. Eu joguei um jogo, o primeiro jogo, 20 minutos sem tocar na bola. Porque os caras lutavam por um prato de comida. E eu tive que entender a cultura. Porque eles subiam um ano e caía o outro. Então os caras não deixavam ninguém entrar. E não adiantava eu chegar lá e dizer para eles que eu era melhor, que eu era. Eu tinha que mostrar para eles que a minha qualidade, né, o meu potencial, ia ajudar eles a vencer. No momento que eu fiz isso, eles me integraram no grupo. Né? Então isso que é que as pessoas têm que entender, né? Porque geralmente quando tu chega, o que vai me dar? Não, o que eu vou dar? O que eu vou ajudar? O que eu vou fazer eles crescer de nível, né? O que eles vão melhorar? A hora que eu fazer eles entender isso, eles vão me aceitar. Conquista o grupo. Conquista o grupo. Com certeza. O legal de tudo isso é porque a gente começa a entender e os meninos também que estão assistindo. Eu acredito que dessa vez não vai ter só os meninos da base, vai ter muita gente que é fã do Dunga, da Seleção Brasileira assistindo. Para você ver como é difícil, às vezes as pessoas não entendem quando um atleta novo vai para a Europa ou quando um atleta novo chega no clube, essa adaptação de conquistar espaço, né? Então, querendo ou não, demanda tempo, demanda confiança, você tem que demonstrar mesmo que você quer, como você falou. Nesse contraste, né? Você atuou, foi campeão, levantou a taça e anos depois teve a missão de assumir a seleção. De assumir a seleção. E ajudar, né? nessa parte da formação e do... Sim. Eu trabalhei no Japão 3 anos e meio como advisor, né? Montava os treinamentos, indicava o jogador, corrigia as questões técnicas dos jogadores, né? E aí tive a oportunidade de vir ser como treinador, né? Treinador é bem mais difícil, mais complicado num país continental como o Brasil, cada um gosta de um jogador, gosta de uma situação, né? Mas acho que o que tu colocaste ali, né? Que a dificuldade do jogador chegar da base no time profissional ou na Europa. É que é simples. Que na base o jogador é ídolo. Quando ele chega no profissional, ele é mais um. Só que a mente dele... É de ídolo. É de ídolo lá, que todo mundo reverenciava ele. Sim. Não, e quando ele chega lá, ele tem que conquistar o espaço. E como é que ele vai conquistar o espaço? Quando tu chega... Aconteceu isso comigo no Inter, né? Quando tu chega, o jovem tem que demonstrar vontade, determinação, correr pelos outros. Tem que correr pelos outros. Não, mas lá na base os caras davam uma bola pra mim. Não, meu, aqui tu tem que correr. E aí, quando cheguei no Inter, eu corria. E aí, os mais antigos, os mais veteranos, eles queriam que eu jogasse no time deles. Porque eu corria. Corria pelos caras. E dava a bola pra eles. Até eu conseguir conquistar meu espaço. Aos poucos eu fui mostrando a minha técnica, a minha qualidade. Mas no início, eu tinha que mostrar motivação. Quando um jogador sai do Brasil pra Europa, por que ele tem dificuldade? Porque ele chega lá e ele não é conhecido. A gente estava conversando anteriormente aqui, né? Na nossa época, não é que ser melhor, não, é diferente. Nós tínhamos primeiro jogar na seleção, construir uma história no clube, na seleção, para depois chegar na Europa. Sim. Quando tu chegava na Europa, tu era conhecido. Os agora é o contrário, né? Tu era respeitado. Vai ser ninguém te Tu era respeitado, porque tu tinha vestido essa camisa aí. Sim. Então essa camisa tem um peso... Valorizava muito. Essa camisa tem um peso enorme. Quando tu entra eu brinco sempre, quando tu entrava no vestiário e abria a porta, os caras olhavam assim, ó. Pô, esse cara tá olhando aí. Hoje, o cara entra na porta, os caras continuam conversando, porque ninguém conhece. E aí quem tá nos vindo diz, tá, mas o cara não é bom. Não, ele é bom. Sim. Só que ele não tem história. Não tem identidade. Não tem identidade nenhuma. Então, quando ele entra lá... Por isso que os jogadores estão sofrendo mais, os jogadores novos. Agora, o Vinícius Júnior, como sofreu quando chegou no Real Madrid, né? Porque ele chegou, assim, uma grande história, né? Então, ele sofreu... Ele teve que fazer o triplo de esforço para conquistar o espaço deles. E quantos jogadores voltaram? Jovens que não estavam maduros, não só nas partes técnica, física, mas mental. Que se achava estrela. A mental é difícil. Sim. Porque um jogador que sai do Sul para vir jogar aqui,
Ele se adapta, demora a adaptar. Sim. O cara que sai daqui, para ir no sul, se adapta. Imagina um jogador com 14 anos. Num outro país, numa outra língua, numa outra cultura, numa outra forma de alimentação, de treinamento, de comunicação, sem... Hoje até que eles levam já uma equipe por trás, mas na nossa época, não tinha suporte, eu cheguei sozinho, sem falar sem falar e sem R$1, R$1, $1 no bolso. Sozinho. Os caras treinavam, eu ficava no fim da fila, o que eles faziam, eu repetia. Que nem aquelas brincadeiras de infância, né? O que o cara faz da frente, tu faz também. Se o cara da frente errar, tu errava também. Né? Aquela ideia de espelhamento, né? Espelhamento, até aprender a língua. Não, você, quando ele tá falando em relação aos jovens, eu lembro que o Robinho era um dos destaques da seleção, né? Era o que muitas pessoas não entendiam, né? O porquê que ele estava se destacando. Eu acredito que essa questão de confiança que você deu, né? Porque ele fez mágicas durante esse período. Ele era o cara que realmente carregava a seleção naquela época. Muito novo, mas com talento enorme e muito confiante. Esse é um outro ponto bom que tu colocaste, né? Falar, a seleção é esse determinado jogador, é esse. Não, todo mundo joga para os atacantes. E aí depende do atacante. Se ele corresponder, é confiança. O time começa a pegar confiança, né? A bola começa a chegar mais nele. Chegar nele. Quem é o cara que vai decidir, né? Se o atacante não descer, começa o lateral subir, o zagueiro subir, começa a cair, a equipe começa meio se desajustar, porque cada um tem uma função lá dentro de uma equipe. Então, a equipe geralmente joga, né? Começou lá em 58, 62, 70, para jogar para Pelé, jogar para Rivelino, jogar para Coutinho, jogar para Romário, jogar para Ronaldo, porque eles decidiam. Então isso vai dando uma confiança. Quando o atacante não começa a decidir, a equipe começa a criar outras alternativas e às vezes pode desajustar a equipe, né? Sim. E tu falou dessa parte que todo mundo tem a sua função no time, todo mundo tem a sua área que você que é especialista. E a gente se falou muito alguns tempos atrás que a seleção brasileira era só o Neymar. Mas nessa última Copa surgiu vários outros nomes que protagonizaram o ataque e as outras posições da seleção. Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Martinelli, essa nova geração. E na próxima Copa vai se criando um roteiro que se criou também em 94, que é a Copa nos Estados Unidos, 24 anos de jejum. E como tu vê assim, o que o Brasil precisa resgatar de característica para esse novo ciclo, para que chegue em 2026 com possibilidade de levantar a taça? Eu penso sempre em atitude. Jogador técnico, jogador bom, habilidoso, o Brasil sempre vai ter. Sempre. Tanto é que os caras olham, os caras falam, o Brasil não tem mais jogador. Não tem? Tem sobrando. Olha o que os caras vêm comprar aqui. Não, olha o que os caras vêm comprar aqui. Sim. Então não é uma coisa só de talento, né? É uma coisa de estrutura, de organização. É difícil ganhar. Porra, o Brasil passou 24 anos sem ganhar. Olha a enormidade de talentos que o Brasil tem. O Brasil foi 5 vezes campeão. Vai dizer, mas 5 é muito. Mas para te ver quantos talentos nós tivemos e ganhamos 5. Quantos nós poderíamos ter ganho? Né? Ainda tem isso, né? Poderia ter ganho outras, né? Poderia ter ganho. E é o talento, é a atitude, é o momento, é o equilíbrio emocional. São 30 dias que tu tem que desligar do mundo. Não, tem que desligar do mundo. Sim. Tem que desligar do mundo, porque 30 dias tu pode conquistar em 30 dias que tu não vai conquistar o resto da tua vida. Não vai conquistar o resto da tua vida. Sim. Então isso é uma forma que a gente tem que começar a trabalhar. E a gente torcer pelo Brasil, a gente fazer críticas construtivas, né? Esses jogadores que estão chegando na seleção jovem, um jogo faz 3 gols, a gente fala que é o melhor. O outro jogo não faz gol, a gente fala que o cara não é extremo, né? Tem que deixar os caras crescer, se adaptar, tem que jogar a eliminatória, né? Eu vou falar pra vocês e os jovens em casa, mas eu sofri, só vence quem sofre. Quem não sente dor não sofre. A dor aprende a gemer e aprende a gente vencer. Pode pegar a história de todo mundo, né? Em qualquer profissão. O cara que não teve dificuldade na vida não vai ter sucesso. Ele não está preparado para vencer. Não está. A dificuldade, o problema, te fortalece para te ser mais forte ali na frente. Agora, se tu não aprendeu com erro, né? Outra frase que eu não gosto, o cara fala, eu aprendo com erro. Não, com erro tu não aprende, tu vai continuar errando. Tu aprende com a correção do erro. Sim. Se tu errou e corrigiu, bom, aí tu aprendeu, aí tu avançou. Agora não aprende... Entendeu? Então a gente tem que cuidar com o que a gente ouve, né? Com o que a gente ouve, né? Hoje tem muita informação. E às vezes uma informação fica uma verdade. Se tu nem parou para ver aquela informação, teve aquela informação, tu vai, isso é verdade, não é? O que eu posso me ajudar? Né? Tu não filtra, tu já pega a outra e aquela passa a ser verdade. Sim.
Então isso os jovens têm que entender, nem todo mundo chega, né? Tem um preço para pagar, tem que pagar esse preço. Eu falo sempre, tu não pode ter o bom e o bem, né? O bom é eu sair sábado à noite, festa, não sei o quê. O bem é eu ficar em casa, estudar, dormir, me concentrar para jogar amanhã. Sim. E aí o cara que escolhe se ele quer o bom ou o bem, né? Os dois tu não vai ter. É difícil você conciliar os dois e performar. Não tem. Não tem como. Não tem como performar. É claro que a gente trabalha muito no que a gente enxerga, né, na televisão. Antigamente, na minha época, né, eu sou um pouco mais velho, a primeira Copa que eu acompanhei de verdade foi de 94, né? Então, até as transmissões, não tinha... Eu lembro que eu sou da época da placar, que você tinha que pegar a revista para saber o que estava acontecendo, Sim. né? Então, hoje a informação, como ela chega mais rápida, é o que eu estava comentando com o Dunga, né? O Dunga está aqui, né? Embaixador da Taça das Favelas, até agradecer o Pequeno, teve esse privilégio, né, de trazer aqui. E hoje tudo é muito rápido. Eu estava falando pro Dunga, né? No dia que eu fui buscar no aeroporto, a última vez que ele veio, e estava tudo tranquilo. Até uma pessoa gritar, ó o Dunga! Pronto. É o suficiente para as pessoas... Caraca, é o Dunga. Então, olha como tem a parte boa, né? E tem a parte ruim também. E você já tive várias oportunidades de estar próximo do Dunga e parece que ele não é o ídolo que nós imaginamos Sim. que ele é. Então, a simplicidade, a maneira como ele é abordado, não nega foto para ninguém, conversa, tiver que conversar, conversa. E você tem a magnitude dessa grandeza em termos de ser... Da história que você construiu dentro do futebol, não só como atleta, mas como pessoa, Dunga? Bom, eu fui aprender isso na Europa, né? Quando eu cheguei na Europa, porque eu sou competitivo, tá? Eu quero ganhar, não entendo? Eu sou obcecado por resultado. E eu cheguei na Europa, eu tava em pé da vida, brigando, aí chegou um europeu e encostou em mim, o que é, Dunga? É isso, é aquilo, comecei a reclamar de um monte de coisa, né? Aí ele falou, peraí, para pensar. Eu falei, o que é? Ele falou, não, Dunga, pô, quantos campeões do mundo o Brasil tem? Eu falei, o Brasil ganhou 5 Copas, né? 20, 22, lá, vamos botar 120 campeões do mundo, né? Ele falou, pois é. Quantos milhões tem no Brasil? 200 e alguma coisa. Ele falou, tu é um desses, 120. Pô, quantos capitães tem? 5. Dos 5 que levantou. Tu é um desses, tem 200. Tá reclamando do quê? Cara, tem que aproveitar a vida, tem que ser alegre, tem que ser feliz. Aí quando eu era treinador, uma vez, tava conversando com uma pessoa no aeroporto, aí eu tava falando das dificuldades, né, dos treinador, tudo. Aí ele falou, Dunga, entra no estádio, olha pro estádio, tem 70, 80 mil pessoas, olha a energia, olha que coisa legal, olha que fantástico, aproveita, aproveita a vida, né? Então isso a gente tem que ir um pouco desmistificando. Lógico que em cima disso tem que ter um trabalho, tem que ter a responsabilidade. Eu falo, o treinador é a solidão de multidões. Tu tá com 100 mil pessoas, ganhou, tu tá no auge. Sim. Perdeu, tu vai pro quarto sozinho, não come, não bebe, fica pensando, não dorme, o que podia ter feito, o que tinha mudar, o que não podia. Mas, o futebol é muito legal, cara. O futebol é muito, muito divertido. Te leva a lugares... Eu brincava com a minha mãe, né, que ela era professora de história. Tem que estudar. Mãe, eu vou conhecer o mundo pessoalmente, não sei o que, essas histórias. Tudo. O futebol me proporcionou isso, né? E sem dúvida nenhuma, essa história de tu tratar as pessoas bem, né? É um pouco estranho, né? Porque a imprensa sempre me vendeu como um cara carrascudo, com um cara rabugento. Eu não imagino o quanto era engraçado. Sim. Os caras não só que no meu trabalho eu sou chato. No meu trabalho eu sou chato, tá? Os caras que as coisas andam, eu gosto de ordem, eu gosto de disciplina, eu combinei contigo, combinado não é caro, e pra mim vai assim. Agora, a vida toda, quando eu comecei a jogar, o meu propósito era jogar futebol, era ser reconhecido, era entrar num estádio e as pessoas gritar meu nome. A hora que eu consigo isso, como é que eu não vou tratar as pessoas bem? Sim. Porque não sou eu que sou ídolo, elas que me fizeram ídolo. Elas que me fizeram ídolo. Então, eu tenho que tratar bem essas pessoas, né? Isso que é. Às vezes as pessoas eu não quero ir em tal lugar, porque, cara, eu vou, tem que atender as pessoas. Tu não queria isso? Claro, a vida toda tu não lutou. Buscou por isso, né? O ser humano é meio complicado, tá? Porque ele luta a vida toda pra ser reconhecido, né? Pra todo mundo gostar dele. A hora que ele consegue isso, ele se esconde, pô. Muito bom. Eu tava, antes de vir pra cá, eu tava comentando com a minha mãe, falei assim, mãe, eu tô saindo agora que provavelmente eu vou conseguir entrevistar o Dunga. Aí ela, sério? Aí eu, sério. Então meio que a ficha não caiu ainda. E você falando, eu ganhei essa camisa aqui na época, né, da Copa. E a camisa ficava lá depois do meu joelho. E eu sempre falei assim, cara, eu vou guardar essa camisa pra sempre. Foi a primeira camisa da Seleção Brasileira que eu ganhei original.
Eu ganhei de um cara que ele trabalhava na Editora Globo, ele tinha uma condição financeira legal, e os meus tios trabalhavam pra ele. Ele tava com a camisa no dia, no jogo da seleção. Eu falei, cara, me dá essa camisa. Aí a minha mãe começou a falar que eu gostava muito de futebol e tal. Aí ele tirou a camisa e me deu, e eu guardei até hoje. E é incrível, porque, como você falou, o futebol lhe proporciona as coisas que você não imagina. E hoje nós estamos podendo viver isso, né? Sim. De estar com o Dunga aqui. Sim. Muitas vezes eu paro, né, para pensar se é real o que aconteceu ou se não é, né? Porque eu começo a lembrar da minha infância que não tinha televisão, eu tinha que ir na casa do vizinho, que era preto e branco, ficava na janela olhando o jogo. Aí, 74, aí tinha televisão, era preto e branco, aí tinha que mudar a antena lá, porque não funcionava lá fora, alguém tinha que subir no telhado, tá? Tinha que botar bombril em cima da televisão para pegar melhor. Aí depois, quando a gente vê as imagens de 74, o Brasil, os jogadores subindo a escada para receber o troféu, ser campeão do mundo, aí tu fala, pá, eu também fiz isso, né? Aconteceu na minha vida também, era o sonho de infância, de criança, né? Como uma utopia. Então, pô, essas são coisas que o futebol te proporciona. Eu conheci pessoas, não tive tempo de estudar, porque eu comecei a jogar muito cedo, viajava muito, mas o futebol te dá oportunidades que muita gente que estudaram não teve. O que é? Eu sentar numa mesa com o dono do banco, com o dono de uma empresa, Então, a natureza é muito sábia, né? Ela nos dá 2 ouvidos e uma boca, então escuta. Sim. Então eu aprendi muito em todos os locais que eu fui. Quando eu fui na Itália, eu fui um italiano. Quando eu fui na Alemanha, eu fui um alemão. Quando eu fui no Japão, foi um japonês. Eu aprendi a cultura de cada local e tentava absorver, né? Porque desde de infância os caras ensinam nós a falar, nunca ouvir. Sim. E tu vai aprender muito mais ouvindo do que falando. Então acho que esse é uma das coisas que o futebol te dá, esse conhecimento de tu viver com muitas pessoas. Cara, o futebol é muito interessante porque ele impacta muitas gerações. Eu não sei se o Dunga tem noção do tamanho dele, mas ele foi recentemente até no Futebolês e eu vi o Renato Manso postando que tinha sido muito fã, tinha assistido a Copa, o Kelvin também, mas eu não assisti, eu nasci em 2005, ou seja, eu ainda tenho 17 para 18 anos, eu não vi aquela seleção de 94, mas eu estudei sobre, eu vi vídeos, eu vi os jogos, eu vi os resultados, eu me envolvi na história, e é muito interessante o tamanho do Dunga para a seleção brasileira, até porque depois ele voltou como técnico, voltou depois de 2006, voltou depois de 2014, e ele ajuda a ter esse DNA do Brasil. Como é que tu se sente impactando essa nova geração, essa geração que não viu tu jogando, essa geração das outras Copas? Bom, eu acho que é uma felicidade imensa, porque semana passada eu tive num evento onde tinha crianças de 8, 10 anos que nunca me viram jogar, mas a internet eles contaram história minha que nem eu me lembrava, porque eles foram lá buscar os jogos da seleção, qual jogo, gol, pênalti, a comemoração, a discussão no campo. Então isso é muito legal, né? Mesmo na pandemia, ajudou muito a recuperar a imagem da seleção de 94. Sim, né? Porque os pessoal falavam umas certas coisas da seleção de 94 e os jovens começaram a pesquisar. E próprios jornalistas que tinham visto a Copa 94 e falavam algumas coisas, hoje revendo, sem ter aquela adrenalina, a emoção do momento, com mais tranquilidade em casa, tiveram outra visão, né? Que nem a informação a gente está vendo. A gente tem muita informação e às vezes a gente não dá um tempo para assimilar, né? Então a pandemia serviu para isso também. É muito acelerado, né, Dunga, hoje. E como você consegue enxergar nessa questão, né? Assim, porque querendo ou não, um exemplo, o David que está aqui, o Samir, a maioria da gente se conheceu através do futebol. Hoje você carrega esses laços do futebol, de amizade, de ir na casa de fulano. Um exemplo, quando o Cafu esteve aqui, a gente foi almoçar junto lá na praia, e é engraçado, assim, porque eu ficava meio constrangido, cara, de poder estar vendo os vídeos. Pra quem gosta de futebol, eu tive a oportunidade de sentar com 2 campeões do mundo, né? Os 2 caras que levantaram a taça. Cara, isso pra mim é muito grandioso. Porque a gente que gosta de futebol, às vezes eu lembro que a ficha foi cair, depois, uns 3 dias depois, quando eu tava conversando com alguém perguntou, cara, como foi? Tu tá com os 2 caras que levantaram a taça de campeão mundial. Mas acho que é normal, né? Eu acho que as pessoas criam uma imagem, né? A imprensa cria uma imagem e transforma a gente em pessoas inacessíveis, intocáveis, que não tem dor, que não chora, que não sofre, né? E tu senta na mesa, conversa como fôssemos conhecidos
de 20, ainda mais quando se trata de futebol. Aí as coisas desenrolam mais fácil, vai cada um contando história, vai perguntando, porque a gente não sabe tudo, tá? Tu vai aprendendo, tu vai aprendendo, vai tendo noções de outra, tendo visão diferente da que as pessoas têm, né? Porque eu, por exemplo, eu tinha visão de jogador e treinador. Pô, então às vezes eu ficava louco, né? Que os caras vaiavam o Brasil, tudo. Aí eu fui ser jornalista e fui como torcedor. Cara, os caras sofrem mais do que nós, meu. O jogador sofre dentro do campo, mas o torcedor, pô, é um negócio maluco. E às vezes a gente se impressiona muito, ó, tem 10 caras criticando. Pô, mas tem 1 milhão, tem 200 milhões torcendo a favor. E a gente se impressiona com aquele... Tu vê a notícia, como tu foca na coisa negativa. Sim. Não, foca na positiva, né? Tem muita gente torcendo a favor, que dê certo, né? E querendo ou não, a forma como você vê o mundo, né, de cosmovisão, sim, como você enxerga o mundo, fala muito sobre quem é você. Justamente naquela questão de você se identificar como um cara vencedor. Você trabalhou com Zagallo, Parreira, uns caras que, para muita gente, eles não fizeram parte, mas são os caras que pensaram em tudo isso. Olha a grandeza disso. Então, automaticamente, né? Você também, quando chegou na seleção, você tinha os seus ídolos, você tinha os caras que você se espelhava, obviamente, não tinha? Sim, com certeza. Sempre tu tem teus ídolos que tu olha. Eu tenho 2 tipos de ídolos, né? Aquele que eu tenho ídolo como jogador e tenho aquele ídolo como pessoa como ser humano, como profissional, como ele se comporta, né? E às vezes as pessoas falam assim, meu ídolo é fulano. Falo, mas tu não pode jogar que nem ele. Não, eu não tô me espelhando em jogar com ele. Eu tô me espelhando como comportamento como atleta, como ele é como atleta, né? Eu quero seguir esse caminho, essa trilha, entendeu? Porque tu não pode querer ser um jogador, tem uns caras que são fora de série, jogar que nem eles. E um jogador é diferente do outro. Mas agora o comportamento, a forma profissional, a forma como ele encarava as coisas, aí tu pode copiar, né? Sim, e a importância da construção de um ídolo é muito relevante, porque naquela época, inclusive o Kelvin aqui tá com a blusa do Romário, eu tô com a blusa do Neymar, mas agora o Neymar tá em processo de fim de carreira e vem surgindo novos ídolos, né? O Vinícius Júnior, eu trabalho numa escolinha do Internacional aqui em Fortaleza, do tio Jardim, inclusive um abraço pra ele. E que a gente tá fazendo um campeonato e os meninos têm que escolher o número na camisa. E muitos estão escolhendo camisa 20 por causa do Vinícius Júnior. Então é um ídolo que vem se formando tanto no futebol europeu como na seleção brasileira. Como você vê essa formação de ídolo, quão é importante para essa garotada e para as pessoas? Eu acho assim, ídolos positivos, né? O Vinícius Júnior, o sorriso dele, né? Sim. Acho que isso transmite a alegria do futebol. Resiliência. O drible, né? Começou um menino humilde, foi crescendo, como todo. E aquilo que tu falou, ele conquistou o elenco do Real Madrid. Exatamente. Com a vontade dele. A vontade, a determinação dele, né? Os caras às vezes não gostando. Calado. Ele calado. Eu acho assim que uma das melhores respostas é o silêncio. A resposta é o resultado. Quanto a resultado, não tem controvérsia. O cara fez o resultado, esquece. Aí os caras, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, eu acho esse melhor. Acha. Vamos para os números, vamos para os fatos, vamos para a realidade. Então o Vinícius chegou lá humilde, trabalhou, treinou, soube os defeitos, as virtudes, as qualidades, tudo, e ganhou seu espaço, cara, num clube que só tinha Galactus. Sofreu muito mais, né? Sim. Do que se ele tivesse um período maior de adaptação no Brasil, né? Mas foi lá, ele soube que ia ter que passar por esse processo todo, né? E conquistou o mundo, conquistou as crianças. Eu acho que as crianças têm que ter ídolos, né? Olha pro cara, como ele joga, como se comporta, como ele dribla, né? Todo esse tipo de coisa. E também fazer as crianças sonhar. Sim. Bom, se ele conseguiu, por que eu não posso? Aquilo que eu falei no início lá. Quem não pode desistir de mim sou eu. Quem tem que acreditar em mim sou eu. Então, acho que isso o Vinícius Júnior traz para as crianças. Sim. Dunga, a gente vai finalizar, até porque o Dunga já está próximo de ir para casa, né? Já está esperando o voo. Eu queria que você, para a gente finalizar, você falasse só um pouco sobre isso, né? Você falou do Vinícius Júnior, infelizmente está acontecendo essa questão do racismo, e a gente estava comentando aqui nos bastidores que aconteceu uma época, né, dos caras terem que pintar a cara na sua época. Então, olha, eu queria que você falasse justamente desse contraste, né, da sua época, porque a gente vive hoje, porque as pessoas acham que o racismo é de agora, mas não é, já vem acontecendo durante muito tempo, né? Sim. Eu acho que acelerou muito as redes, né, as redes sociais deram uma visibilidade muito grande, né? E para mim são os caras doentes, entendeu? Agora, eu acho assim, como eu sou muito incisivo nas coisas.
tem duas formas do ser humano sentir, tá? Ou no bolso ou na pele. Não tem outra forma de ele aprender. Ele não aprende, esses aí não vão aprender tu conversando com ele, discurso, rede social, postagem. Tem que pagar, tem que ir pra cadeia, tem que ser processado. O clube não foi na hora do jogo, foi antes do jogo. Então, por muito menos, clubes brasileiros foram punidos sem ninguém no estádio. Então, tem que tomar vários jogos sem gente no estádio. Drástica, né? Se for reincidente, tem que cair de divisão. E o rosto dessas pessoas tem que ser colocado na televisão. Tem que ser estampado. Para que a própria população espanhola, que a gente não pode julgar a população espanhola, que são educadas, são gente boa, né? Minoria, né? Muitos jogadores brasileiros de cor jogaram lá e foram bem recepcionados, foram ovacionados, né? E a própria população cobrar. Tem que ter cobrança dessas pessoas. Eles não podem estar vivendo numa sociedade com esse tipo de ação, né? Porque se tu parar para pensar com essas pessoas, que elas vão falar o problema de cor, né? Que problema? O melhor jogador do mundo, Pelé. O melhor piloto de Fórmula 1, Hamilton. O melhor cantor, pô, tudo de melhor, meu. E a gente sempre conviveu bem. É que nem futebol. É essa mistura que nos faz ser bom. Exatamente. Essa mistura, né? Por que o Brasil, todo mundo adora o Brasil? Todo mundo adora porque tem um monte de gente. A diversidade, respeitar a diversidade, cara. Né? Então essas pessoas, elas não vão aprender falando. Elas não vão aprender falando. Ou elas vão sofrer na carne ou no bolso. Senão não vai aprender. E as declarações infelizes do diretor de futebol do clube, o próprio presidente da Liga. Né? Da Liga. Decisão, né, cara? Muito mal. Por isso também tem muita informação e tu tem que captar todas as informações, sair um pouco fora e dar uma lida. E outra coisa que a gente tem que começar a falar agora, essa não é uma luta do Vinícius Júnior, tá? Essa é uma luta de todos nós. Nele, né? Essa é uma luta de todos nós. Sim. De todos nós. A gente não pode deixar o menino sozinho, né? Porque você sabe como é o mundo, tá? Aí ele vai jogar um jogo mal, aí vai cair todo mundo, aqueles que são contra, em cima dele. Então ele já fez a parte dele, tá? E já fez muito bem. Agora toca a nós, que somos contra o racismo, né? Contra o preconceito, contra o não respeito à diversidade. Todos nós encampar essa campanha e colocar essas pessoas no lugar deles e falar, ó, se cometeu erro, vai pagar, tá? Feliz, muito obrigado. A gente tentou bastante conversar com você da outra vez que você veio. Infelizmente você pegou um voo no dia, no outro dia já foi embora. Dessa vez deu certo. Muito agradecido, falar que é um privilégio poder conversar com você e, além de tudo isso, ter você como embaixador, né, da Taça das Favelas. Você fez um discurso muito legal ontem, inclusive vai sair nas redes sociais depois, acompanha lá no YouTube da CUFA. Agradecer o Pequeno, Preto Cezé, toda a galera da CUFA aqui envolvida, que fez o trâmite para você estar aqui com a gente. Inclusive a gente está na sede da CUFA. Sim. Então agradecer por esse momento, falar que eu realizei um sonho. Não vou dizer um sonho porque eu nunca sonhei isso, mas uma meta de vida de poder lhe conhecer e de lhe entrevistar. E isso é bom. Porque, como você falou, né, o futebol nos proporciona as coisas imagináveis que eu nunca imaginaria poder estar trocando uma ideia. Muito menos papo, o Samir, né, com o Dunga. Então, feliz. As considerações finais são suas. E espero que você volte mais vezes para a gente poder ir na praia com mais tempo. Sim. Inclusive, né, eu acompanho ele nas redes sociais também, vejo que ele é muito familiarizado, né? Ele costuma ir nos institutos, está ali com os netos ali, gosta muito disso. Então, vamos começar a desconstruir essa ideia do Dunga zangado, do Dunga que é um cara genial, um cara do bem, que gosta, inclusive uma das coisas que ele gosta bastante, além do futebol, é da questão social, por isso que ele é embaixador da Taça das Favelas. Só tenho a agradecer, Dunga. Muito obrigado, as palavras são suas. Bom, agradecer, né, estar com vocês aqui, a CUFA, o Preto Zezé, né, todo o pessoal aí da Taça das Favelas, que faz um trabalho fantástico, dando oportunidade, né? E dando oportunidade para mim conhecer também outra parte do Brasil. Eu gosto muito de trabalho social, eu tenho a Seleção do Bem 8 lá, que a gente começou um trabalho há bastante tempo. Tem o meu Instagram, o pessoal pode acompanhar lá, né? Eu sempre falo, não importa qual seja a nossa missão na Terra, se não tiver incluído ajudar, salvar pessoas, fazerem pessoas crescerem, a gente não vai ser feliz. Isso eu levo sempre pro futebol, né? Eu não consigo ser feliz sozinho. Se quem tá ao redor, não precisa nem ser gente estranha. A minha família, se não tá feliz, eu não vou estar feliz. Sim. Se os meus vizinhos não estiverem felizes, eu não tô feliz. Se nós estivermos juntos aqui
e a gente tá num jantar e nós não estiver feliz todo mundo, eu não vou ser feliz. Sim. Então ninguém é feliz sozinho, né? E as pessoas falam muito assim em dividir. Pô, a gente tem que dividir a desigualdade, o preconceito, o resto a gente tem que somar, a gente tem que agregar, né? Sim. Então acho que o ensinamento que a Taça das Favelas, que a CUFA tá trazendo pro Brasil, é muito legal, tá? Porque é enriquecedor, porque a favela era um negócio pejorativo. Não, pô, tem gente boa, positiva, pô, tem profissionais em todos os setores, tem gente criativa, tem gente, pô, inteligentíssima, tá faltando uma oportunidade, tá faltando um incentivo, e muitas vezes faz o trabalho e não é reconhecido. Sim. E não é reconhecido. Então, dá visibilidade a essas pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Então, muito bom. obrigado. Vou chamar o Pequeno aqui para encerrar. Vem aqui, Pequeno. Aqui. Já que você proporcionou esse momento, a gente vai poder encerrar aqui. Valeu, Rapaz, na verdade a gente está culminando aí, né? Trazer o Dunga para cá é uma grande realização de um sonho, porque para nós que acompanhamos o futebol, somos aqui, né, amantes do futebol, a gente viu o Dunga jogar, a gente acompanhou, ficava nervoso vendo a seleção jogar, então a gente fica nervoso também e feliz e muito agradecido com a presença sua aqui, Dunga, no nosso estúdio, conhecendo o nosso trabalho e sendo aí nosso embaixador da Taça das Favelas, né? A gente deixa um grande abraço, um agradecimento muito forte e dizer que a gente está junto realmente misturado nesses projetos, porque a gente acredita que a partir desses projetos sociais, a partir dessas oportunidades, que a gente vai formar bons cidadãos e se de repente sair um atleta profissional também é resultado de um trabalho, né? Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a gente tenha aqui o Kel, que a gente tenha, né, os meninos que estão aqui acompanhando, fazendo esse trabalho para além das quatro linhas. Então, muito obrigado, um forte abraço e tamo junto aí. Aproveita que tu tá aqui, tu tá treinando o teu podcast, manda a galera se inscrever no canal e encerra aí. Se inscreve aí no canal e manda bala aí, traz minha camisa, um lanche, uma merenda, que a gente tá aqui para poder fortalecer isso aí. Valeu, E é isso aí, galera. Brigadão, tamo junto. Abraço, tá no vídeo, tá legal. Valeu!